Vera, é contigo hoje. Tá bom. Seja bem-vinda. Gente, boa tarde. É um prazer poder estar aqui com Roberta Teixeira, com Sônia Martins, com Luiz Eduardo Garcia Ribeiro, que foram meus mestrandos, mas que comigo compõem o NEIP, né? Eu acho que o mais importante é que estamos comemorando esse ano, um ano tão difícil, de tantas perdas, de tantas pandemias políticas e higiênicas. Nós estamos comemorando 25 anos do Fórum, gente. A gente começou lá em novembro de 1996. Então, nós estamos comemorando 25 anos do Fórum. Então, nesses momentos de tanta tristeza, que a gente não pode negar, a gente pode criar momentos de alegria, e é isso que eu gostaria de que a gente pudesse trocar aqui hoje, né? Eu acho que é uma dívida que eu tenho com o Fórum, e aí só consegui cumprir a dívida depois de aposentada, porque esse foi a minha última bolsa de cientista no nosso estado, não é? que eu produzi com vários municípios. Na realidade, nós vamos apresentar 2 para poder discutir financiamento, que eu acho que é uma questão fundante, né? Mas foram 6 municípios envolvidos, e que, na realidade, o berço da pesquisa começou no Fórum. Em 2016, a gente fazia no contraturno do Fórum um encontro com os municípios. E depois teve a mudança de prefeitura, alguns ficaram, outros não, e também esse trabalho, essa pesquisa que durou 3 anos e estendeu para 4 e vai continuando, mesmo sem bolsa, né? Porque a gente continua trabalhando. Quando nós desenhamos o projeto, nós fomos à Unirio com a equipe da professora Fernanda Nunes, porque o nosso rumo era trabalhar com pró-infantil também, o que acabou acontecendo só em Coatis, e agora volta um pouco no Rio de Janeiro, mas que pesquisa qualitativa é assim, né? Você tem uma ideia e ela vai mudando, o campo muda, né? O campo dá outras possibilidades. Então, eu queria marcar isso, a nossa boda de prata. O Fórum está tendo, este ano, a possibilidade de reconhecer as suas coisas boas em momentos tão difíceis, porque é a nossa boda de prata, né? E ser uma devolutiva, não só para a equipe da professora Fernanda, né, que nos recebeu para uma discussão inicial do projeto, mas o próprio fórum, o sindicato, parece que eu estou aí dentro, no sindicato, né, que a gente fazia as reuniões no contraturno, tá bom? Eu não vou falar muito para a gente poder... Só gostei de saber que a comemoração da educação sem violência será no dia do meu aniversário, 26 de junho. Fico muito contente. Eu não sei mais qual delas, eu acho que é o Plano Nacional de Educação, também foi 26 de junho, alguma coisa assim. Então, gente, educação infantil e pesquisa, como os municípios fazem política na prática cotidiana. Quer dizer, que diálogo é esse que as nossas pesquisas, né, dentro das nossas universidades, estabelecem com os municípios, reconhecendo os seus movimentos e as suas possibilidades de construir políticas no seu cotidiano, tá? Então, como é que eu mexo isso? Espera aí, agora. Na realidade, a pesquisa é vinculada ao Núcleo de Estudos da Infância, Pesquisa e Extensão, que é da linha de pesquisa Infância e Juventude, lá do Proped, e, na realidade, nós vamos apresentar a discussão de 2 dos 6 municípios com que trabalhamos nessa pesquisa maior, tá? Eu, na realidade, só faço essa primeira apresentação e convido, então, Roberta para apresentar. Todos eles foram meus mestrandos, né? São dissertações, para apresentar o que foi discutido na sua dissertação, Políticas Públicas de Educação Infantil no município de Itaboraí, do Rio de Janeiro, ampliações e acesso à creche. Roberta, a voz é sua.
Obrigada, Vera. Quero agradecer aqui, em primeiro lugar, ao convite do colegiado do Fórum, pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha pesquisa, né? Entendendo que ela pode, de alguma forma, contribuir, já que uma pesquisa realizada em um dos municípios do Rio de Janeiro, que ela pode contribuir para fomentar essa discussão em outros municípios também. Agradecer à professora Vera pela parceria na pesquisa, né? Ela que foi minha orientadora, como bem colocou, e que é uma parceira na militância pela educação infantil, sobretudo em relação às crianças de 0 a 3 anos, né? Bebês e crianças de 0 a 3 anos. Então, ela é uma militante, e foi por essa militância que eu busquei o diálogo com a Vera, porque eu também, o que me inquieta muito é essa questão do 0 a 3 anos, a fragilidade de 0 a 3 e sempre essa preocupação, os riscos que a gente tem percebido em relação ao direito à educação das crianças, dos bebês e das crianças de 0 a 3 anos. Então, a minha pesquisa ela tem como título, bem apresentado pela professora Vera, Políticas Públicas de Educação Infantil no município de Itaboraí, ampliação e acesso à creche. E aí o objetivo principal foi analisar as políticas de acesso à educação infantil no município de Itaboraí, tendo como recorte temporal os anos de 2013 a 2018. 2013, pela questão da Lei 12.796, né, que tem sua história, tem suas marcas a partir da Emenda Constitucional 59, de 2009, que estabelece a obrigatoriedade para 4 e 5 anos a partir do ano de 2016. E 2018, porque foi o último acesso que a gente teve, a pesquisa foi de 2017, o período do mestrado, né, 2017, 2019, a defesa foi em 2019, então os últimos dados que a gente tinha das matrículas era o ano de 2018. E como objetivos específicos, investigar a expansão da educação infantil no município de Itaboraí, analisar as estratégias municipais para o cumprimento da Lei 12.796 e também a Lei 13.005 de 2014, que é a Lei do Plano Nacional, que traz em sua meta 1, né, retoma a 12.796 ao estabelecer a universalização, também com prazo de 2016, para a pré-escola e ampliação em 50% do atendimento em creche. E, por último, avaliar os efeitos das políticas de universalização da pré-escola em relação à oferta de vagas em creche. Será que houve impacto? Né? À medida em que há uma legislação que altera a LDB e estabelece obrigatoriedade para parte da educação infantil, no caso a pré-escola, e a não obrigatoriedade para as crianças de 0 a 3 anos, será que essa obrigatoriedade, essa universalização implica em questões para 0 a 3? Essa era a questão de pesquisa. E aí, como caminho teórico-metodológico, a gente optou pelo ciclo de políticas, né, formulado por Stephen Ball e seus colaboradores, e Ball ele vai falar da política, entendendo que antes mesmo do texto político ser construído, né, essa política ela já é pensada no contexto de influência, e são inúmeras as influências e embates que vão fazer com que algumas coisas permaneçam e apareção nesse texto político e outras não. A política ela é objeto de disputa antes mesmo dela se tornar um texto político. E o texto político, o segundo contexto, que é o contexto da produção do texto, né? O segundo não necessariamente na ordem, porque esses contextos eles se entrelaçam e não tem um percurso linear, mas o segundo contexto apresentado aqui, o contexto da produção do texto, o texto político, ele não necessariamente, quando ele vai para a prática, né, ele permanece da forma como foi construído, né? O contexto da prática, é no contexto da prática que o texto político ganha sentido, onde ele é interpretado e muitas vezes reinterpretado e ressignificado. O recorte temporal eu coloquei, né? Pontuei a questão da pesquisa qualitativa e quantitativa, porque os dados da pesquisa, os números, eles são importantes para esse entendimento, para o entendimento da pesquisa, já que a gente vai trabalhar com quantitativo de matrículas, e a pesquisa bibliográfica e análise documental, né? Durante a pesquisa bibliográfica, eu identifiquei que haviam apenas dois trabalhos sobre educação infantil no município de Itaboraí, uma tese e uma dissertação, então houve a necessidade também de fazer um resgate dessa história da educação infantil no município, e a análise documental, não só de documentos de ordem nacional, público, mas também documentos locais, né? Para conseguir analisar com mais detalhes esses números. E aí eu faço um comparativo em relação aos números nacionais e também do Rio de Janeiro enquanto Estado e trago
o monitoramento do PNE para a gente observar alguns dados em relação a Itaboraí, né? Na pesquisa, eu trabalhei com esse levantamento de 2015, mas aqui na tela eu trago dados já de 2018. Então, em 2015, Itaboraí apresentava um cenário um pouco aquém da média nacional e da média estadual. E aí, agora não, em 2018, a gente percebe que já há um crescimento, né, 81%, 81,9% de atendimento à pré-escola, não conseguiu universalizar ainda o atendimento na pré-escola, mas esse número cresceu, provavelmente em função da obrigatoriedade para 4 e 5. Em 2015, esse número ainda estava abaixo da média nacional e do Estado. Já na creche, a gente percebe índice ainda bem baixo do esperado, né? Embora o prazo para cumprimento da meta seja 2024, a gente vê que Itaboraí apresenta apenas 26,4% do atendimento às crianças de creche. Embora os números sejam pequenos, ainda está a média da cima nacional também. E aí eu trago alguns números, né, que fazem a comparação, a correlação entre educação infantil pública e privada no município. E aí a gente pode perceber o atendimento na creche, na legenda não aparece da pré-escola, mas eu vou pontuar, que aqui no meu slide apareceu. A gente percebe um crescimento nesse período de 2013 a 2018 da creche privada e um decréscimo no atendimento às turmas de 0 a 3 anos na rede municipal, o que não ocorre em relação à pré-escola. A pré-escola são essas barras mais clarinhas, a pré-escola municipal houve um crescimento e um decréscimo na pré-escola privada. Pode passar, Vera, por favor. E aí, quando a gente analisa, a gente vê que à medida em que o atendimento na pré-escola pública ele cresce, há uma redução no atendimento na pré-escola privada. O mesmo ocorre em relação à creche, só que de forma inversa, né? À medida que não há o atendimento na creche municipal, há um crescimento, há uma procura e um crescimento no atendimento à creche privada, né? O que nos faz pensar que, se o município tiver um atendimento maior, né, para a creche, a tendência é que pode haver uma procura menor pela rede privada. E aí, vendo assim mais a fundo, né, colocando uma lente sobre os números da educação infantil em Itaboraí, a gente vê que em 2018, incluindo a rede pública e privada, e é importante destacar que Itaboraí não tem creches conveniadas, tá? Então é só a rede pública e privada mesmo, os números são da rede pública e privada. Em 2018, Itaboraí tinha 7.134 crianças na educação infantil. E aí, se a gente for olhar com mais detalhe os números da creche, da pré-escola, apenas 1.745 crianças na creche e 5.389 na pré-escola. Houve um crescimento? Houve um crescimento, mas há um desequilíbrio nesse atendimento à creche em relação à pré-escola. Os números do atendimento à pré-escola são muito maiores. Pode passar, por favor, Vera. E aí, com relação ao percentual de cobertura, dessas 7.734 crianças, a gente percebe que a maior parte delas está na pré-escola municipal, né, a correlação pública e privada, e ainda assim, mesmo os números da creche sendo baixos, de atendimento à creche, a maior parte das crianças de 0 a 3 anos também estão na creche municipal. A rede ela é responsável pela maior parte do atendimento da educação infantil no município de Itaboraí, atualmente. Pode passar, por favor. E aí, havia um interesse por parte da pesquisa em analisar esses números mais a fundo. Buscando os dados nas sinopses estatísticas do INEP, eu não consegui localizar os números por grupos de idade em relação a 0 a 3. O 0 a 3 ele é sempre visto como um bloco, né? E aí eu chamo a atenção para a invisibilidade dos bebês. Porque quando a gente trata todo mundo como 0 a 3, muitas vezes a gente não consegue ver quem efetivamente a gente está atendendo, né? E uma outra questão que chama atenção, né? 4 e 5 a gente sabe que tem a universalização, então quem está fora é fácil de identificar. Agora, 0 a 3, como é facultativo, é opcional a família, a gente precisaria saber quantas crianças e quantas famílias efetivamente têm interesse em estar na escola, para a gente saber qual é a demanda real, e a gente não tem
esses dados, a gente não tem esses números se a gente não for aos municípios buscar essa informação. E nem sempre nos municípios a gente tem também, porque quando não há um atendimento, como é o caso de Itaboraí, o atendimento começa apenas aos 2 anos, isso não gera demanda, porque as famílias, a cultura de que não se atende bebês é tão forte que isso não gera demanda. As famílias esperam as crianças completar 2 anos para procurar. Então, as listas de espera, muitas vezes, acontecem a partir dos 2 anos. Né? E aí, analisando os números mais a fundo, volta só um pouquinho, Vera, por favor. A gente vê isso muito claramente, né? Do atendimento total de 1.146 crianças, apenas 229 têm 2 anos e 917 têm 3 anos. 10 então, desses 2. Tudo bem. Então, a gente percebe nitidamente um desequilíbrio entre creche e pré-escola. Pode passar, por favor, e aí eu já concluo com as considerações. Espera aí. Aí o gráfico só reforça isso, né? Só ilustra essa questão do percentual de atendimento para cada idade e o não atendimento aos bebês. Pode passar. E algumas considerações que a pesquisa traz para a gente pensar não só em Itaboraí, mas em outros municípios que pode ter um cenário semelhante, né? Que a obrigatoriedade e a universalização da pré-escola expõe as contradições da legislação brasileira e a fragilidade da creche, porque a gente tem a Constituição e a própria LDB que falam da educação enquanto direito de todos e dever do Estado, mas a gente tem outras leis que fazem essa cisão entre creche e pré-escola. As políticas municipais, elas acabam seguindo o fluxo das políticas nacionais, que priorizam a pré-escola, considerando como etapa mais próxima do ensino fundamental. Então, a gente percebe que quanto mais perto do ensino fundamental, maiores são as chances da criança ter acesso à escola. Um número reduzido de instituições em tempo integral, eu não falei lá, mas aparece, Itaboraí tem pouquíssimas escolas de tempo integral, e inclusive na educação infantil, e que nos faz pensar que, em alguns municípios, a estratégia adotada foi reduzir ou estagnar o atendimento em horário integral para ampliar esse atendimento no formato na jornada parcial. O desequilíbrio, como eu falei, em relação à quantidade de matrículas na creche e na pré-escola, o acesso à creche começando apenas pelos 2 anos, isso é algo recorrente em muitos municípios. A gente pode até chegar a um município que atinja a meta, por exemplo, de 50%, como prevê o PNE, né? Mas atendendo apenas crianças de 2 e 3 anos e negligenciando o atendimento dos bebês. E, por fim, o risco que a gente considera assim, ser grave, que precisa de uma atenção redobrada, que é os riscos da cisão, né? Volta, por favor. Desculpa. Os riscos de voltarmos às antigas concepções de creche como sinônimo de guarda e de cuidado, e a pré-escola, mais uma vez, muito bem colocado pela professora Patrícia, né, incluída na política de alfabetização, como uma preparação para o ensino fundamental. E aí depois eu volto para a gente conversar um pouco mais. 13 minutos, ficou bem. Soninha, sua vez. Cadê você? Oi, estou aqui. Está me ouvindo? Estamos, vamos lá. Então, tá. Bom, primeiro de tudo, agradecer ao colegiado a acolhida, né, e poder expor aqui um pouco do resultado da minha pesquisa. É sempre muito bom poder publicizar e compartilhar, né, com todos aqueles que lutam, né, pela educação infantil, como está, né, alguns dos municípios fluminenses. No caso, o foco da minha pesquisa foi identificar o contexto histórico das políticas públicas de educação infantil no município de Niterói. Isso começou quando eu passo a integrar como pedagoga, né, a Fundação Municipal de Educação e identifico algumas questões na educação infantil de Niterói, como, por exemplo, a grande maioria das unidades de educação infantil são de horário integral. No caso da UMEI, onde eu fui trabalhar, nós não temos a figura do auxiliar de creche ou agente educador infantil, são 2 professores. Então, tudo isso me fez ter essa vontade de pesquisar o que levou o município de Niterói a ter esse perfil de educação infantil. E eu começo a pesquisa em 1988, né, a partir da Constituição Federal, e venho traçando todo esse histórico em termos de construção de políticas nesse município. Pode passar, Vera. O objetivo geral foi identificar essas políticas públicas entre 1988 e 2018, que foi o recorte da pesquisa, né?
Os objetivos específicos, documentar a transição da creche para assistência social, das creches da assistência social para a educação do município, indicar ações efetivas na construção de políticas públicas, verificar os efeitos da homologação da Lei 12.796, de 2013, que trata da pré-escola, né, da universalização da pré-escola, e da 13.005, de 2014, que né, a meta 1 é especificamente sobre ampliação de vagas na educação infantil. Uma coisa que eu não vou trazer aqui, explanar para vocês, mas que consta na pesquisa, é a análise dos diálogos entre as professoras e as políticas públicas no contexto da prática, que foi um estudo de caso. Pode passar, Vera. Também foi utilizado a abordagem teórico-metodológica do ciclo de políticas, que Roberta já especificou bem para todo mundo. Pode passar, Vera. Utilizei também a pesquisa bibliográfica, documental, né, verifiquei através dela o processo de construção dessas políticas públicas e os efeitos entre 1988 e 2018. Pode passar, Vera. Cenário da pesquisa, a cidade de Niterói. Eu gostaria de pontuar que ela é a quinta cidade mais populosa no estado do Rio de Janeiro, e de acordo com o censo de 2010, o maior IDH, né, do município. Isso é importante porque mostra também a questão financeira desse município, né? É uma cidade que integra a bacia de Campos, recebe receitas do royalties, do petróleo, né? Tem as participações específicas, e essa participação ela está sendo, a certa medida, sim, investida para a educação básica, e principalmente na educação infantil, como vocês vão ver mais adiante, né? Identificamos 2 períodos de expansão dessa rede de educação infantil. Uma na década de 90, que começa com a criação da Fundação Municipal de Educação, né? Depois tem a segunda parte, em 94, que é criado o programa Criança na Creche, que é um sistema de parceria com as empresas, as creches filantrópicas do município, são convênios. Atualmente nós temos 20 unidades participando desse convênio, né? Ao final desse período, eram 75 unidades públicas, né? A partir da municipalização de escolas estaduais, municipalização de creches comunitárias e incorporação de creches municipais ligadas à assistência social. Então, ao todo, foram 75. O segundo período, né, que a gente verificou somente até 2018, né, o segundo período de expansão, ele é datado principalmente de 2013 a 2016, que teve o projeto Mais Infância. Esse projeto consiste no quê? Construção de unidades municipais de educação infantil, que a gente chama de UMEI, municipalização de creche comunitária, reforma de creches já existentes, né, unidades já existentes com ampliação, né, readequação de espaços, né, e formação continuada de professores. Então, ao todo, em 2018, foram 21 UMEIs, né, totalizando 91 unidades de educação, sendo que 46% dessas unidades são unidades de educação infantil. Foram 42 unidades de educação infantil. No que tange à construção de políticas, nós identificamos alguns destaques, né? Em 91, teve a Fundação Municipal de Educação de Niterói, que foi a partir daí que as creches municipais que eram ligadas à Secretaria Municipal de Trabalho e Bem-Estar Social passam a integrar a Fundação Municipal de Educação, sendo que, no início, elas eram vinculadas ao Departamento Materno-Infantil, e só posteriormente é que elas foram integradas efetivamente ao Departamento de Educação. Em 1994, tem início o programa Criança na Creche, como eu disse, permanece até hoje. Em 2001, há uma mudança na nomenclatura do auxiliar de creche para agente educador infantil, que já é um início, né, dessa integração mesmo entre o cuidar e educar. Voltamos a essa questão do agente educador infantil em 2006, que ele passa a integrar o grupo do magistério. Nesse mesmo ano, os professores que têm 2 matrículas são convidados a levar
sua matrícula para essas unidades municipais de horário integral, e dessa forma eles começam a estar o dia inteiro com essa criança, tá? E também, em 2006, toda a unidade municipal de educação infantil passa a ter direito a um pedagogo, que até então ainda não existia esse profissional de fato em todas as unidades. Em 2013, acontece a transformação do cargo de agente educador infantil em professor de educação infantil, para aqueles que têm o magistério, né? Têm a habilitação para o magistério. Isso, de fato, coloca na nossa rede a questão da bidocência, que é uma realidade agora já instituída no município de Niterói. A figura do agente educador infantil nas nossas unidades é cada vez mais raro, entendeu? Geralmente, você chega, você vai encontrar 2 professores, isso do berçário, que a rede atende a partir de 4 meses, embora só existam atualmente 11 unidades que atendem berçário, mas, enfim, inicia com 4 meses e vai até os 5 anos, sempre com professores. Em 2013 também há um movimento da gratuidade de passagem para os acompanhantes de menores de 12 anos. Então, a criança e o seu responsável também passam a ter direito a esse passe gratuito nos ônibus, o que auxilia na frequência dessa criança. E é em 2013 também que tem início o projeto Mais Infância, que é o segundo momento de ampliação da nossa rede de educação. Comparando a década de 90 com a década de 2018, né, a gente encontra em 90, no âmbito do perfil profissional que trabalham nessas creches, não havia formação para trabalhar na educação infantil, foi nessa época que iniciou essa formação desses profissionais, e também foi o primeiro concurso para os profissionais da creche, né, auxiliares de creche. Nós ainda não tivemos nenhum concurso para professor de educação infantil. No ano de 2018, nós já encontramos a formação continuada acontecendo na rede, principalmente às quartas-feiras, que é o horário de planejamento, quarta-feira de 3 às 5, então nós temos esse momento de formação. Os profissionais para trabalhar na educação infantil precisam ter a licenciatura em pedagogia ou pelo menos o magistério. No ambiente de trabalho, né, antes, na década de 90, né, havia pouco acompanhamento aos docentes, nós tínhamos 2 auxiliares de creche por turma e um professor orientador que dava diretrizes para esses auxiliares de creche e ainda não havia um horário de planejamento regulamentado. Desculpe, Passa, Vera. Desculpe, errei. Aí. Já acabou o seu tempo, tem que correr. Calma, estou acabando. Tá. Em 2018, a gente já tem um horário de planejamento, a bidocência, formação continuada e um texto de planejamento para os professores. Pode passar, Vera. A questão da evolução na taxa de matrícula nesse período aí de 2013 a 2016, nós identificamos que houve um quantitativo maior de vagas para a creche, tá? De 0 a 3. A pré-escola ficou com 373 vagas e a creche ampliou 741 vagas, o que a gente pode dar como um dado positivo. Vera, pode passar. Considerações finais, né? No contexto de influência global, há recomendações de ações de assistência, saúde e educação para aliviar a pobreza. No caso de Niterói, a gente não identifica em nenhum documento analisado essa relação entre a oferta de vaga na creche com a situação social. Então, a partir do momento que você é munícipe, você é de Niterói, você pode pleitear uma vaga a partir de 4 meses da criança. Pós-Constituição, né, mudanças de paradigma fomentaram a construção e consolidação do novo perfil de profissional. Em Niterói, as políticas públicas favoreceram o atendimento educacional nas creches municipais, consolidando a educação infantil pública como direito da criança. Segue, Vera. Já segui. Houve 2 momentos de expansão, como eu já falei, não vou me deter, né? E após a conclusão do Mais Infância, a gente identificou que essa política, embora fosse datada até 2013, ela permanece. A última inauguração que nós tivemos através desse programa foi em dezembro do ano passado, que foi ao MEI Jorge Najar, no Capim Melado.
Então, há continuidade na expansão da Rede Municipal de Educação Infantil de Niterói. Uma coisa que eu gostaria de observar, e fica aqui a provocação, é que essa expansão se deu mantendo a questão do horário integral e de 2 professores por grupo de referência. Então, assim, não houve aquela questão da gente inaugurar creche, inaugurar unidade, mas em horário parcial. Não, se manteve esse perfil do horário integral e 2 professores por turma. Obrigada, Soninha. Niterói é mais. Cadê Luiz Eduardo Garcia Ribeiro? Meu coração fica por lá sempre. Vamos lá, cadê Luiz Eduardo? Vai lá. Boa tarde. Boa tarde. Pode falar. Boa tarde. Me ouve bem? Sim, mas Sim. Agora estou te vendo. Não estava te certo. vendo. Agradecer a participação, ao convite, né, para participar sobre essa discussão em torno da educação infantil, que é a nossa pesquisa, é o que a gente fala, é o que a gente estuda. Mas antes de começar a apresentar, como está ali professor de Nova Iguaçu, só vou falar bem rapidamente sobre como cheguei à professora Vera. De 2013 a 2016, eu coordenei um setor de matrículas do município de Nova Iguaçu. E eu era o setor em que mais dizia não, porque as pessoas, a comunidade, os munícipes, procuravam vagas, e principalmente para a educação infantil, era quando o setor mais falava, não temos vaga, não temos vaga. E inúmeros ofícios, solicitações de defensoria, Ministério Público, atrás dessas vagas. E nós não tínhamos o que fazer. Então, de repente, você, ainda que faça a lista de espera com 2 anos de idade, até essa vaga surgir, você já fez 4, 5 anos. Então, isso me inquietava, porque todo ano, eu e a equipe planejávamos as vagas para o ano subsequente. E a conta não fechava. Faltava escola, faltava estrutura, faltava ampliar. Então, isso me fez procurar a professora Vera, me fez retornar à universidade, procurei a pesquisa em termos de expansão e levando a situação do financiamento para ver o quanto se aplica na modalidade da educação infantil. Então, na dissertação, no período que eu fiz o recorte, foi de 2013 a 2016, em termos de financiamento, mas como a gente concluiu a dissertação em 2019, foi a época da defesa, eu trouxe também dados, elementos estatísticos até 2018, para se aproximar ao máximo da conclusão do trabalho de dissertação. Então, o que se encontra nesse trabalho são alterações legais acerca do financiamento, todo o seu desdobramento, até a gente chegar ao Fundef e até a gente passar para o Fundeb, os reflexos dos cenários municipais, porque foram 5 cenários, foram 5 redes de ensino, a evolução dessas matrículas, creche e pré-escolar, e a política de fundos por meio do Fundeb, que é a 11.494 de 2007, que hoje, que venceu, né, no caso, expirou em dezembro passado, e hoje, mais à frente eu vou comentar, mas aí hoje a gente já tem a nova lei do Fundeb. Então, os municípios, para essa análise, em termos de expansão, dados estatísticos de matrícula, dados de acesso e permanência e registros contábeis, foram nos municípios de Duque de Caxias, Itaboraí, que Roberta apresentou uns dados estatísticos, Niterói com Sônia, Nova Iguaçu, eu trouxe enquanto bagagem, enquanto meu lugar de fala, enquanto o chão em que eu estava naquele momento. Ainda estou, mas hoje eu estou lotado em uma unidade escolar, não mais na Secretaria de Educação. Mas eu trouxe essa experiência de expansão, de procura de vaga de Nova Iguaçu. E com a TIS, que faz parte do projeto maior da professora Vera. Por favor, Vera. Então, os objetivos específicos foram investigar os marcos legais e as mudanças significativas no contexto da política de financiamento para a primeira infância, norteados da Emenda Constitucional 53, 59 e a Lei do Fundeb, e a Lei 12.796, com a universalização e obrigatoriedade do 4 e 5 anos, que de 2013 a 2016
Quando a lei foi aprovada em 2013, diferença que a gente estudou ontem. logo Espera mais... um pouquinho, Luiz. Tem alguém que está martelando e que está com o áudio aberto. Podia fechar, por favor? Obrigada, Luiz. Pode seguir. A 12.796, me lembro quando eu recebi um ofício da secretária de Educação, como se o setor, à época, tivesse que colocar em prática a 12.796. E o que ocorreu? Entre 0 e 3 anos, 4 e 5. Precisou reduzir o acesso às crianças de 3 anos. Quando se fala de 0 a 3, eu não cito, como a Roberta... Luiz, você podia abrir o microfone, Luiz, seu por favor? microfone ficou fechado, de repente. Oi, está me ouvindo? Tá bom, agora sim. E quem está martelando, continua martelando. Hein? Vera, não são só obras acadêmicas, não. Tem obra civil. O martelo é no apartamento ao lado. Então tá bom. Infelizmente, eu não tenho como pedir para parar o martelo. É um apartamento ao lado ao meu, que estou chegando. Futebol vai estar. Mas eu estou me concentrando ao máximo para me distanciar do martelo. Então, estou focado no que eu estou falando, mas eu só peço desculpas, tá? Ô, Vera, eu estou atenta aqui para desligar os microfones, pode ficar tranquila, tá? E a 12.796, quando a gente começou a planejar os anos subsequentes, a gente ampliou, de forma parcial, a pré-escola, em detrimento às vagas de 0 a 3 que eram oferecidas nas EMEIs e nas instituições conveniadas. E isso me inquietava ainda mais, porque as crianças pequenas e bem pequenas, elas iriam ficando ainda mais distantes do acesso à educação. Aí fiz a análise do impacto dessas matrículas e do financiamento de 0 a 3, face à Lei 12.000, e também destacar o Fundeb. Os documentos analisados: o CIOP, que é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, o Fundeb, o Sistema Educacenso, nos municípios, e também o IBGE, com os dados sobre a população de 0 a 3 e 4 a 5. Como embasamento teórico, eu fiz um levantamento acerca de pesquisadores da Fineduca, que é uma associação, é um encontro anual que nós temos acerca de financiamento da educação, e como orientação, co-orientação, eu tive o professor José Marcelino, que é da USP de Ribeirão Preto, que trabalha, pesquisa especificamente o financiamento da educação infantil. O mapa ele só ilustra os municípios da pesquisa, né? Coatis, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Niterói e Itaboraí. Só uma ilustração que consta na dissertação. Aí os dados de matrícula do PENAD 2018, aí faz a relação de 2016, o alcance de crianças de 0 a 3 para 2018, que aumentou um pouco, mas ainda, né, não chegou ao que deveria, e também de pré-escola, isso de 2016 para 2018. Por favor, Vera. Aí, pelo IBGE, né, ainda de 2010, foi feito um levantamento do grupo por idades de 0 a 3, 4 e 5 anos, de cada cenário desse da pesquisa, para poder ter uma ideia de quantas crianças deveriam ter acesso à educação em suas redes, em seus municípios. É o seguinte. Por favor, Vera. Itaboraí, a demanda populacional de 2013 a 2016 para a creche, para a pré-escola, de 51 a 61, para a creche manteve 10, oscilou 9 e 11, mas fechou 2016 com 10% de demanda populacional. Por favor, Vera. Niterói também cresceu a pré-escola e também cresceu a creche escolar em termos de demanda, de número de crianças que deveriam ter acesso à educação.
favor, Vera, um quadro com expansão e financiamento entre público e privado. É o próximo, por favor, Vera. Peraí, eu me atrapalhei, né? Não, Maria. sim. Tá. Entre público e privado, né, de uma demanda populacional, por exemplo, em Itaboraí, 17.744. Entre público e privado, a rede, no caso, o nível de cobertura era de 37%. Crianças matriculadas, 6.603. Isso da demanda populacional. Niterói, 58% dessa demanda e em torno de 16 mil crianças matriculadas nas escolas. No próximo slide, já é a cobertura pública, especificamente as unidades públicas. No caso Itaboraí, da sua demanda, 27% das crianças estão matriculadas na rede pública de Itaboraí. E como bem Roberta mencionou, não há instituição privada conveniada como alguns outros municípios, como Nova Iguaçu, tem a instituição conveniada para se ter essa expansão das vagas que não tem no público, e Niterói com 22% da sua demanda populacional em unidades públicas de educação infantil. Na expansão creche municipal de 2013 a 2018, alguns cenários, como, por exemplo, Duque de Caxias e ali Itaboraí, tiveram de 2013 a 2018 uma redução em termos de atendimento. Niterói teve um aumento de 60%. O próximo, por favor, Vera. A pré-escola. Todos os cenários, isso aí devido à Lei 12.796, meio que correram atrás do atendimento à lei e tiveram um saldo positivo em termos de acesso das crianças de 4 e 5 anos. Luiz, caiu de novo. Luiz, seu tempo já passou, então vamos correr. Põe som aí. Espera aí que eu fiz besteira. Ui! Luiz? Sumiu a imagem e o som dele, Vera. Ai, maravilha. Luiz? Aí vê ele foi lá pegar na o verdade, vizinho. ele caiu, tá? Também estou achando. O que a gente faz nesse caso? Vera. Oi, fala. Perdão. Só estou tentando minimizar o barulho, tá? Não, mas vamos lá. Peço Vamos embora, perdão. Vou só... Vê o último, por favor. Era o anterior. O anterior desse? É isso, por favor. Só para poder já encerrar, para a gente entrar na discussão. Espera aí. Não, quando você fala... Espera aí, vê o último, não é desse, não, né? Desses? Isso, só para poder a gente visualizar. Por favor, tem Itaboraí, Niterói. As despesas, aí a gente entra nas despesas da pré-escolar, tem a da creche, que provavelmente está antes de Itaboraí. Da creche, Niterói. Espera aí, eu vou lá, então eu volto. Isso, pronto. Para ver as despesas. Itaboraí, a creche, de 2013 a 2016, a receita em torno de Fundeb para a educação infantil, especificamente para a creche, e a gente vê ali uma redução de 2015 para 2016, de 7 milhões para 2 milhões, muito devido, isso a Roberta traz na pesquisa dela, com a crise econômica de 2015, e que Itaboraí foi muito atingido por conta até do Coperj, de receitas que deixaram de entrar no município. Então, houve essa redução em termos de receita de Fundeb da cesta de impostos. Na pré-escola também teve essa redução, e de 2013 a 2014 teve praticamente o dobro, e depois teve essa queda drástica em termos de investimento. Niterói também, olha a creche de 2015 para 2016, em termos de receita, e a pré-escola, ali que se manteve, muito das vezes, por parte da obrigatoriedade e universalização do 4 e 5 anos. O próximo, por favor. As considerações finais. A política de financiamento da educação no Brasil, ela precisa estar vinculada, está vinculada à Constituição, estabelecendo percentuais de receita de impostos
exclusivamente para o MDE, são 25%, o Fundeb possibilitando novos recursos à educação infantil, subsidiando a manutenção e a oferta de vagas, né, acesso e permanência, criando condições para assegurar o desenvolvimento das crianças pequenas e bem pequenas em espaços públicos, e o novo Fundeb, que foi aprovado em 2020, né, publicado em dezembro de 2020, a Lei 14.113, tornando o fundo permanente vinculado à Constituição e trazendo novos dispositivos, principalmente para a educação infantil, em termos de distribuição de recursos.